Meus caros amigos, prezados irmãos, muito bom dia a todos, que Deus os esteja a abençoar. Nós estamos hoje encerrando a nossa série de reflexões sobre a experiência ou as experiências do cansaço da alma. E hoje eu creio nós vamos falar sobre a mais dolorosa dessas experiências de cansaço. Talvez você já a tenha experimentado. É a experiência do cansaço das pessoas. Podemos nós nos sentir cansados por causa das pessoas? Olha, é evidente que nós podemos. E nós, ao abrirmos a Escritura, percebemos inclusive que em vários momentos Jesus, o nosso Senhor e Salvador, assim também se sentiu. Quando nós, por exemplo, abrimos Marcos, capítulo 9 e verso 19, Jesus havia descido do chamado Monte da Transfiguração. Há um pai aflito, querendo que os seus discípulos ajudem o seu filho, que ele entendia estar possuído. Os discípulos não puderam fazer nada. Conviviam com Jesus, estavam sempre com Jesus, já tinham visto Jesus fazer tantas coisas maravilhosas, não puderam fazer nada. Não ajudaram aquele pai, não ajudaram aquele rapaz. E diz Jesus então, conforme registra o verso 19, e ele respondendo-lhes disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Jesus externa aquele cansaço que às vezes nós sentimos, que é o cansaço da falta de crescimento, da falta de maturidade. Há pessoas que infelizmente parecem envelhecer sem amadurecer, porque continuam dadas a meninices, a criancices, a infantilidades. Jesus ficou cansado diante dessa situação. E nós, às vezes, nos sentimos assim. Mas há um outro fator que muitas vezes nos faz também experimentar o cansaço das pessoas. É quando nós nos deparamos com pessoas que são muito facilmente tiranizadas, dominadas por emoções, como o medo, por exemplo. Pessoas que temem tudo, que temem a todos, que se apavoram diante de qualquer coisa, que sempre que chegam junto, na verdade, é para enfocar aquilo que é ruim ou aquilo que amedronta. Pessoas das quais não emerge uma palavra de esperança, uma palavra de estímulo, uma palavra de força. O texto sagrado nos diz que quando Jesus estava no mar da Galiléia com os discípulos e há uma tempestade, em dado momento, os discípulos se apavoram e vão a ele, e ele acalma a tempestade, mas ele se volta para os discípulos e diz assim, por que ainda sois tão tímidos, ainda não tendes fé? De novo, aqueles homens viviam com Jesus e já tinham tantas vezes experimentado as manifestações do poder dele em suas vidas. Jesus estava com eles no barco, mas eles foram tiranizados, invadidos, dominados, estavam encarcerados pelo pavor. E viver sempre, ou viver frequentemente, ou estar com alguém que constantemente assim se apresenta, é uma experiência cansativa. Mas é verdade também que Jesus sentiu-se, o que Jesus experimentou, dizendo melhor, cansaço das pessoas ante a cegueira de suas críticas, de suas reclamações. É muito interessante Lucas, capítulo 7, a partir do verso 31,
Quando Jesus diz assim, falando para os homens daquela época, que são como os de hoje, a que compararei esta geração? E ele, na verdade, compara aquela geração a um grupo de crianças que está brincando na praça. Então, é como se um grupo dissesse, bom, vamos brincar de dançar, então vocês vão tocar e nós vamos dançar. O grupo que ficou de tocar, toca, mas o que ficou de dançar reclama e diz, não queremos mais dançar. Vamos brincar de lamentar e chorar. E aí um grupo lamenta para o outro grupo chorar, mas o grupo que era para chorar não chora. E Jesus disse, olha, João veio e vocês disseram que ele era estranho, porque ele não bebia vinho, disseram que ele tinha demônio, porque ele não comia pão. Agora eu venho, eu vou a casamentos, eu participo de eventos assim, e vocês então agora começam a me criticar. Veio o filho do homem que come e bebe, dizeis, está aí um comilão e um bebedor de vinho. Como é doloroso conviver com pessoas cujas palavras são sempre de insatisfação, de crítica, de reclamação, de queixa. E por que não dizer de incompreensão? Jesus externa cansaço diante dos discípulos no caminho de Emaús, nécios e tardos de coração em compreender tudo que Deus diz. Tardo é lento. Na própria língua original do Novo Testamento, é lento. Tem gente que parece que é sempre lenta em compreender o que deve ser compreendido. Mas sabe o que é mais importante? Jesus não cedeu ao cansaço. Ele, claro, lutou contra o cansaço. E ele criou alternativas para alcançar aqueles que lhe cansavam. Aos que não compreendiam, ele quis falar por parábolas, quem sabe para estimulá-los à compreensão. A Escritura nos mostra claramente que Jesus buscou também aqueles que eram sensíveis, que estavam prontos para ouvi-lo, como terra fecunda, e aos tais se dirigiu. Nós podemos nos sentir cansados às vezes, até das pessoas, mas nós não podemos fugir de buscar alternativas para alcançá-las. Assim fez o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar ao Senhor, pedindo que Ele nos oriente nisso. Amado Deus, nós estamos conscientes de que às vezes os nossos relacionamentos também passam por momentos difíceis. Às vezes nós nos deparamos com situações que nos cansam e que estão ligadas a pessoas, Senhor. Mas nós te pedimos que pelo Teu Filho Jesus nos dê a graça de encontrar alternativas para contornar e vencer este cansaço e superar essas dificuldades. É a nossa oração. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Você é nosso convidado a participar das atividades da Igreja Batista da Capunga. No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 e 18 horas. Culto, às 10 e 19 horas. Transmitidos ao vivo pela internet e pela Rádio Evangélica 100.7. Culto infantil e atividades para crianças de todas as idades. Todas as programações com interpretação para surdos. Igreja Batista da Capunga, Rua João Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Fone 3092-6578. Visite o nosso site www.capunga.org.br. Sabia que a cada dia mais e mais pessoas estão participando do Dia Nacional de Ação de Graças? É uma data muito legal. É comemorada sempre na quarta quinta-feira do mês de novembro. Então por que você não acessa o site açãodegraças.com.br para conhecer? Aproveite, curta e compartilhe com todos os seus amigos. Participe!
Afinal, agradecer faz bem e deixa a gente feliz. Acesse o site açãodegraças.com.br.